O liberalismo surgiu no século XIX como a doutrina que buscava compreender os mecanismos de funcionamento do capitalismo e aperfeiçoá-los. Embora o surgimento de alguns princípios liberais seja acreditado aos fisiocratas iluministas, o liberalismo, tal como se configurou no século XIX, foi elaborado pelo escocês Adam Smith, cujas ideias foram apresentadas na obra A Riqueza das Nações, publicado em 1776. Nela, ele defende a tese da não intervenção do Estado na economia, sugerindo que ela se autorregulasse de acordo com a oferta e a procura. Para isso, deveria prevalecer nas economias nacionais a livre concorrência, ou seja, o governo não deveria interferir na qualidade dos produtos fabricados, nem no preço, nem determinar quem poderia produzi-los ou vendê-los, deixando essas questões nas mãos dos produtores e dos comerciantes. Dessa forma, eles se obrigariam a buscar constantemente o aperfeiçoamento de seus produtos e também formas de aumentar a produção de acordo com a necessidade do mercado consumidor, para que suas mercadorias tivessem grande procura e isso se revertesse em mais vendas e maiores lucros. Para as nações, por sua vez, a livre concorrência estimularia o aumento da produção e, consequentemente, das riquezas produzidas em seu interior, sendo, portanto, benéfica para seu desenvolvimento. A não intervenção do Estado na economia não significava que ele não tinha nenhum papel no liberalismo. Deveria assegurar aos indivíduos o direito à propriedade, gerando assim a ordem social e gerando condições para o desenvolvimento da produção. Além da obra de Adam Smith, outros teóricos influenciaram o desenvolvimento do liberalismo, como Thomas Malthus, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, de 1798. Afirmava que a produção de alimentos mundial chegaria a um colapso, já que a população crescia em progressão geométrica 1, 2, 4 e 8, ao passo que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética 1, 2, 3 e 4. Caberia, portanto, ao Estado evitar que a população continuasse a se reproduzir de forma desordenada, cumprindo seu papel de zelar pela manipulação da ordem social e permitindo o constante desenvolvimento da economia. Olá, hoje nós vamos falar sobre socialismo. Enquanto o liberalismo buscava compreender o funcionamento do capitalismo e procurava formas de torná-lo mais rentável, surgiu na Europa uma série de teorias que criticavam esse sistema econômico e propunhavam outras formas de organização social, baseadas na divisão das riquezas produzidas de forma igualitária. Entre elas, destacou-se o socialismo, ideologia defendida por dois grupos distintos, os socialistas utópicos e socialistas científicos, também chamados de marxista. Socialismo utópico. Os socialistas utópicos foram assim denominados porque propuseram a criação de sociedades ideais de caráter mais igualitário do que os capitalistas. No entanto, não elaboravam estratégia de transição entre elas, ou seja, não apontaram formas para concretizá-las. Nesse sentido, destacaram-se 3 projetos. O terceiro grande projeto do começo do século foi o de Robert Owen. Diferente de Simon Laurier, ele não era um gênio, mas sim um simples trabalhador que conseguiu emergir e se transformar em um grande proprietário de uma indústria têxtil na Inglaterra. Ele acreditava que uma sociedade mais justa poderia ser criada a partir do término dos abusos entre os patrões e seus trabalhadores. Ele criou um sistema de assistência social, aumentou seus salários, proibiu a contratação de menores de 10 anos, criou um armazém onde os trabalhadores poderiam comprar produtos por um preço reduzido, diminuiu a jornada de trabalho e criou um lugar onde as crianças poderiam ficar até o término da jornada de trabalho de seus pais. Isso deu muito certo, o que fez ele expandir seu projeto, levando ele para os Estados Unidos. Mas infelizmente, lá eles não gostaram desse projeto, o que o fez retornar para a Inglaterra. Em 1848, foi publicado o Manifesto do Partido Comunista, em autoria dos alemães Karl Marx e
Friedrich Engels. Esse documento é considerado um marco no surgimento do socialismo científico. A diferença em relação ao socialismo utópico estava no fato de que Marx e Engels realizaram um profundo estudo das sociedades humanas sob o ponto de vista econômico, com o objetivo de compreender o sistema capitalista. Desse estudo surgiram as propostas que compuseram o socialismo científico. Para compreender o funcionamento do sistema capitalista, Marx iniciou sua análise pelo estudo da história. Para ele, todos os acontecimentos importantes da história mundial haviam sido motivados por fatores socioeconômicos, ou seja, pelo desejo das pessoas acumularem riquezas. Essa acumulação se daria com a exploração de uma classe, a dominante, ou sobre a outra, a dominada. O desejo de acumulação, no entanto, seria comum a todas essas classes, levando-as a entrar em conflito constantemente, o que ele chamou de luta de classes. Esse conflito, por sua vez, seria o motor da história, o motivo pelo qual ocorriam os principais acontecimentos históricos. Marx acreditava que o capitalismo nada mais era que a forma moderna de exploração da classe dominante sobre a dominada. Constituía a classe dominante desse sistema econômico a burguesia. O operariado ou o proletariado representava a classe dominada. Essa exploração era feita com base na mais-valia, termo que designa o trabalho do operário que não é pago pelo patrão. Marx e Engels concluíram que o capitalismo era a forma moderna de exploração a qual os trabalhadores do século XIX estavam expostos. Tal exploração, sob outras denominações e formas, havia submetido as classes trabalhadoras ao longo de toda a história. Com esse panorama não mudaria pacificamente, Marx propôs que os trabalhadores se unissem a fim de realizar uma revolução armada, a qual teria fases distintas. Primeiramente, os trabalhadores organizados tomariam o governo das mãos das classes dominantes e aboliriam a propriedade privada dos meios de produção, máquinas, fábricas e etc., que passariam ao controle do Comitê de Trabalhadores. Essa fase da revolução era chamada de ditadura do proletariado. Após a implantação da ditadura, bem como o Estado, o trabalho e a riqueza passariam a ser divididos igualmente por toda a população, chegando finalmente a um modelo de sociedade muito semelhante à proposta pelos socialistas utópicos. Considerado um dos projetos mais completos de crítica ao capitalismo, o socialismo científico influenciou e foi influenciado por vários movimentos sociais de seu tempo.